Momento da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Seja profinco, então se prepare. Se existe uma coisa, meu querido, e é importante você saber disso: Deus não engana ninguém no seu chamado, no seu ministério. Perceba um detalhe na vida de Paulo, que o próprio Deus já disse para ele, disse: Paulo, eu te chamei para uma importante obra, mas Deus diz: olha, importa que você padeça muito pelo meu amor, pelo amor do Evangelho. E quando o apóstolo Paulo lhe diz assim: Deus, o que quer que eu faça para o Senhor? Deus disse assim: olha, primeiro entra na cidade e lá eu vou começar a te mostrar. Isso aqui é por demais importante, porque nos mostra que a revelação da parte de Deus para o homem que está sendo chamado, ela geralmente será parcial ou em etapas. Por que isso acontece? Porque o apóstolo Paulo ainda estava atônito pela visão, as suas carnes estavam trêmulas, então ele precisava de tempo. Deus era como que se estivesse querendo falar para Paulo: Paulo, olha, eu tenho muitas coisas maravilhosas, como de fato teve, até o levou ao terceiro céu. Ele esteve em lugares inimagináveis, aonde homens e mulheres nunca jamais imaginaram ou pensaram estar. Então Deus revelou grandes coisas, mas não revelou tudo de uma única vez. Deus foi mostrando a Paulo gradativamente. Como que ele estivesse dizendo assim para Paulo: olha, Paulo, o que eu te digo agora, o que eu preciso lhe dizer agora, por esse momento ainda tu não estás preparado para ouvir tudo quanto eu tenho para realizar através de você. Sabe por quê? Deus, ele tem um chamado na sua vida, mas às vezes ele não fala tudo, porque ele vai mostrar por etapa, porque se ele mostrar em determinado momento, talvez você desista e você não consiga compreender tudo isso. O apóstolo Paulo, ele foi extremamente forjado, ele aprendeu muito aqui com aquela visão, quando Estevão estava morrendo, e quando Estevão está morrendo, ele olha para os céus e ele faz um lindo discurso, e ele vê o Senhor lá no trono, e ele observa, e quando ele tem aquela visão celestial, quando as pessoas começam o apedrejar, e ele pega e diz assim: Senhor, não imputes a eles nenhum mal, perdoa-lhes qualquer mal que eles estão me fazendo, porque mais depressa eles me matarem, mais depressa eu estarei nos teus braços. Aquilo nunca saiu da cabeça de Paulo. É por isso que lá no capítulo 22 mesmo, quando indagado a respeito de alguma questão, ele pega e diz assim: olha, eu não só estou disposto a morrer, a padecer aflições, como eu estou também disposto a morrer, a dar a minha vida por amor a este evangelho, porque ele foi forjado, ele passou o treinamento com o próprio Jesus Cristo. Nesses 3 anos ele falava, vamos dizer assim, meio que parafraseando, face a face com Deus. Ele foi preparado, forjado pelo mestre. Segundo, ele tinha exemplos de homem como Estevão, e aquilo influenciou significativamente, quantitativamente e qualitativamente a vida desse homem aqui. É maravilhosa a sua história. O contexto, falar da vida de Paulo, é extremamente emocionante, gratificante, nos impulsiona, nos encoraja a sermos cristãos melhores, homens e mulheres de Deus fervorosos. Vamos aqui continuar agora na sequência. Já abra, por gentileza, você que está aí acompanhando de longe, abra aí no capítulo de número 3 do livro do nosso módulo Epístolas Paulinas, aí no fundamento da justiça pela fé, aonde vamos começar a estudar a primeira carta. E a primeira carta aqui é a carta principal, a maior carta. Na verdade, ela é considerada aqui como sendo uma epístola, mais do que uma epístola, na verdade, é considerada como um tratado teológico.
um tratado teológico. Romanos é por demais importante, por demais revelador a respeito da singularidade e da importância de tudo isto daqui. Para entendermos as epístolas, qual é a função das epístolas? Nós vamos entender que as epístolas ela vai explicar de uma forma bastante desnuda a mensagem de Cristo. Toda a Bíblia ela vai ter um tema central, sim? O tema central qual é? Jesus Cristo. Ele está presente desde Gênesis. Eu inclusive tenho uma pregação onde eu prego a vida de Jesus de Gênesis a Apocalipse. E desde o primeiro livro da Bíblia eu venho falando sobre a vida de Jesus presente em cada um desses livros, de tal forma que é oportuno dizer que Jesus é seguramente o tema central de toda a Bíblia. Quando você olha, por exemplo, para o Velho Testamento, o que é o Velho Testamento? O próprio livro de Hebreus nos explica que o Velho Testamento nada mais é do que a sombra para o Novo, lança luz para o Novo Testamento, ou seja, o Velho Testamento ele vai preparar para a vinda do Messias, vai preparar para essa vinda desse Messias, os apóstolos, tudo quanto a lei falava a respeito dele, tudo quanto os profetas falavam a respeito dele, tudo quanto os salmos falavam a respeito dele. Então todo o Velho Testamento é a preparação para a vinda desse Messias. Ora, se o Velho Testamento é preparação para a vinda do Messias, a vinda de Cristo, os evangelhos, então, ele é o cumprimento de tudo aquilo que os profetas falavam. O Novo Testamento é o cumprimento na pessoa da manifestação de Cristo, Deus aqui encarnado na terra. Então, se na verdade o Velho Testamento ele prepara para a vinda do Messias, os evangelhos é a manifestação do Messias, o que é o livro de Atos? O livro de Atos, na verdade, é aquilo que nós estamos estudando também aqui, é o fundamento da igreja na base da pessoa de Cristo Jesus. E as cartas, as epístolas paulinas, inclusive as outras universais, então o que seriam essas cartas? A carta, como eu falei, é a explicação da mensagem que o Messias esteve aqui pregando, desta base explicada no livro de Atos. E o livro de Apocalipse vai fechar também na centralidade de Jesus Cristo como sendo o primeiro, o último, o princípio e o fim, que todas as coisas se residem nele, porque dele, por ele, para ele, e ele será a consumação de todos os séculos. Tudo se firmará e se terminará, todas essas questões em cima dele, porque ele é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. O livro de Romanos, ele é por demais importante, e se nós fôssemos aqui falar e colocar aqui, não que os outros não sejam importantes, são por demais importantes, mas o livro de Romanos, ele tem uma singularidade, mais do que uma epístola, ele é, na verdade, considerado um verdadeiro tratado teológico. As grandes, não estou falando lá do Velho Testamento, mas os grandes avivamentos da história, já depois do Novo Testamento, agora para cá, para os nossos dias odiernos, quase que todos deles passaram por esta fase de leitura pelo prefácio do livro de Romanos. Por exemplo, Agostinho, ele era um homem extremamente carnal, pastor, mas um homem que revolucionou uma história, tantos livros, um homem por demais conhecido, um dos pais da igreja. Ele era um homem profano, sim, era adúltero, ele tinha casos imorais, extraconjugais. Sabe quando é que ele teve uma mudança verdadeira? Quando ele está um dia na casa de um vizinho do seu lado, e esse vizinho era temente a Deus, e quando ele resolve ir na casa desse vizinho, porque ele estava ouvindo um chamado, e quando ele ouve aquele chamado, ele começa a caminhar, e no fundo ali do quintal tinha uma pequena cabana, e naquela cabanazinha tinha uma mesa, e em cima dessa mesa tinha uma Bíblia, e em cima dessa Bíblia estava aberto no livro de Romanos. Ali ele lê o livro de Romanos, ele se detém ali no capítulo de número 3, e ele lê toda a história da vida dele ali.
e ele compreende que ele estava nas trevas, mas que agora estava chegando a luz para ele. A partir desse dia, do encontro que ele teve com Deus, que Deus, uma voz dizia: olha, Augustinho, o que tu estás agora em tua mão, abre e lê. E quando ele lê, ele se maravilha. E ele, por causa dessa leitura de Romanos, quantas pessoas e quantas vidas este homem influenciou ao longo de toda a história. Quem poderia se esquecer? Martinho Lutero, o nosso reformador, esse homem tão abençoado e que para nós serviu de inspiração e lançou bases muito rudimentares para que a igreja pudesse chegar ao patamar que está hoje, a grande reforma. Hoje ela é essencial, principalmente no nosso meio evangélico, muito aplaudida, reverenciada. Esse homem, ele teve a sua vida mudada também, quando um dia ele observa essa questão da graça apresentada aqui no livro de Romanos, porque ele era um homem que se sacrificava, era um homem que pagava em indulgência, mas quanto mais ele se sacrificava, enquanto mais ele se mutilava, enquanto mais ele dava indulgência, ele percebia que se sentia mais indigno, pobre, miserável, pecador. Então ele agora tem um encontro verdadeiramente nesse livro, o livro de Romanos. Aquilo foi tão impactante na vida dele, e os estudos de Agostinho inclusive serviram para o impulsionar a conhecer melhor a graça de Deus. Às vezes nós também, meus amados e queridos irmãos, não conseguimos dimensionar o tamanho desta graça. Às vezes você não se acha merecedor do amor de Cristo, às vezes você não se acha merecedor do perdão de Deus. A graça de Deus, ela basta, ela é suficiente na tua vida, não para você viver uma vida irresponsável segundo o seu bel prazer, não, mas para quando você errar, acreditar, você merecer, você não merece, porque até a salvação, ela é um favor imerecido da parte de Deus. Você precisa entender essa questão. Mas todas as vezes que você errar, todas as vezes que você pecar, que você falhar, tem um advogado especial, fiel e justo lá no céu, oh aleluia, que está pronto a lhe perdoar, que está pronto a resolver o seu problema, esquecer, jogar no lado do esquecimento. Para tudo tem uma solução. Você merece o perdão de Deus. Deus lhe ama, Ele quer te abraçar, Ele quer te perdoar. Se você está tendo dificuldade por causa desse período de isolamento, de pandemia, de quarentena, aonde você está recluso, em que muito pouco você pode abraçar as pessoas, existe alguém que você pode o abraçar com toda a segurança, com todo o seu amor. Então meu conselho nesse período de quarentena, abrace Jesus, assim como Lutero, ao ler o livro de Romanos, abraçou e teve a vida mudada, transformada, regenerada pelo poder desta palavra contida aqui na epístola de Paulo aos Romanos. Assim se deixa também ser impactado por esta palavra. O livro de Romanos é por demais importante, é empolgante falar a respeito disso. Quem poderia, por exemplo, esquecer da vida de grandes homens? Só vou citar mais um aqui para não ficar muito extenso: John Wesley, um dos grandes reformadores, homem abençoado, que também era um amante dos estudos de Agostinho, de Lutero. Ele, nessa sequência, quem vai se esquecer do dia 31 de dezembro do ano de 1739, quando eles na Altergate, reunidos em um clube chamado o Clube dos Santos, eles resolvem agora a fazer um momento de oração. Era um dia de virada, porque era 31 de dezembro, já despontava um novo dia, já despontava um novo ano, era próximo à meia-noite, estava se aproximando o ano de 1740 e passando 1739, ele resolve agora ler ali um compêndio do homem abençoado Lutero, e quando ele lê o prefácio de Lutero,
a respeito do livro aqui de Romanos, a vida dele foi impactada. A vida de John Wesley já era muito abençoada, mas a partir desse encontro que ele tem nessa revelação tão gloriosa e maravilhosa com o livro de Romanos, quando ele entende, quando ele compreende a força, o poder, a unção e a graça contida nas palavras de Paulo no livro aqui de Romanos, aos Romanos, quando ele contempla tudo isso, a vida dele mudou e ajudou a mudar, porque a partir disto daqui começou aquele que era considerado o grande avivamento que aconteceu lá na Inglaterra por ocasião daquele século. Você que conhece bem a história, entende bem o que eu estou falando a respeito de todas essas questões, de todos esses fundamentos aqui. Meus amados, queridos e diletos irmãos, tem muitas coisas gostosas, preciosas aqui para nós estarmos falando junto com vocês aqui nesta oportunidade, mas julgo ser oportuno parar por aqui. Hoje estivemos aqui falando a respeito da vida de Paulo e dos fundamentos da igreja. Eu imagino que o que aqui nós falamos já seja suficiente para pavimentarmos um caminho para as outras 12 epístolas que nós vamos estar falando na subsequência, e as epístolas paulinas. De minha parte, o meu muito obrigado. Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma toda especial. Que os estudos das cartas paulinas, epístolas paulinas, ajude a influenciar a sua vida. Com a vida de muitos, ele influenciou através dos seus escritos. Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Grande abraço a todos. Dê a sua sugestão para melhorar o nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós.